Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual, como adicionar um disco, como adicionar interface de rede, definir o tamanho da memória RAM, quantos processadores, e para isso a gente abre aqui o VirtualBox, logo após a gente fazer o download da versão do sistema operacional que a gente vai fazer a instalação, que é o Oracle Linux, da aula anterior. A gente pode seguir aqui para essa aula e é simples. Clicamos aqui em File, Virtual Media Manager. Segunda opção aqui, ó, segunda abinha aqui, ó, segunda tab, Optical Disks. Clicamos em adicionar. Navegamos até o diretório onde a gente fez o download da ISO, né, da nossa versão do sistema operacional, do Oracle Linux 7.9. Selecionamos a ISO, clicamos em abrir e fechamos. O que a gente acabou de fazer aqui foi adicionar ISO dentro do repositório do VirtualBox. E isso vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Toda vez que a gente for criar uma máquina virtual nova, a gente já tem a ISO num menu ali dedicado para ela. Então a gente não precisa fazer toda vez navegar até o local, o diretório, o subdiretório onde está a ISO, selecionar ela para a gente poder criar a máquina virtual. Já vai ficar ali de uma forma mais simples para a gente. Para criar a máquina virtual, a gente tem essa opção aqui, e aqui também no menu máquina, ou machine, new, só clicar aqui. Vai abrir esse primeiro menu aqui, ó, que a gente define algumas configurações básicas, que é o nome da VM, a localização dos arquivos, né, do VirtualBox para essa VM, os tipos de sistema operacional, se é Windows, Linux, Mac, as versões que tem. Então a gente vai ter que achar aqui a versão correspondente à versão que a gente fez o download da ISO. Então é o Oracle Linux. A gente tem a opção de configurar a quantidade de memória RAM e de adicionar já um disco inicialmente. O que eu vou fazer aqui de início é selecionar o tipo, né, da plataforma, que é o Linux, e qual a versão, né, qual a distribuição do Oracle Linux que a gente vai fazer a instalação para essa máquina virtual. Então, no nosso caso é o Oracle Linux, então tem várias opções aqui, ó, Red Hat, Debian, Ubuntu, mais para baixo aqui, ó. E o nosso aqui é o Oracle Linux. Na versão 64-bit. Caso a versão 64 bits não esteja sendo apresentada para vocês, isso quer dizer que lá na placa-mãe de vocês, lá na BIOS, a opção de virtualização não está habilitada. E aí, o que eu peço para vocês é rebootem a máquina de vocês, façam um restart, reiniciem, entrem na BIOS e procurem a opção de virtualização e habilitem essa opção de virtualização. As máquinas mais novas, a virtualização já vem de fábrica habilitada, mas em alguns equipamentos mais antigos, a virtualização vem desabilitada e aí o que vocês precisam fazer, simplesmente habilitar isso na BIOS. E aí a opção de 64 bits de todos os sistemas operacionais ficará disponível para vocês aqui. Vamos selecionar o Oracle Linux aqui, o Oracle 64 bit. Vamos dar um nome para a nossa VM. Vou colocar aqui Oracle DB19C, é uma alusão à instalação do Oracle 19C que eu vou fazer posteriormente aqui dentro do sistema operacional. Não vou mexer aqui na memória RAM agora, porque eu vou mostrar mais detalhes no menu para vocês e nem vou adicionar nenhum disco. Então vou clicar aqui simplesmente em Create. Com isso eu criei a configuração da máquina virtual e a gente pode mexer um pouquinho com mais detalhes nela. Então é só clicar aqui com o botão direito do mouse, Settings, e aí a gente vai abrir o menu de configuração dessa VM. A gente tem aqui algumas abas. Essa aba General ou Geral, eu não vou mexer nela, mas se você quisesse renomear a VM, trocar o tipo de sistema operacional e tudo mais, ainda daria tempo de você fazer aqui. O que interessa para a gente aqui é a aba Sistema, onde a gente tem a possibilidade aqui, né, na abinha de Motherboard, selecionar a quantidade de memória RAM. Eu aconselho pelo menos 8 GB de memória RAM para VM, mas se não for possível, no mínimo 4 GB, tá? Sem isso você não consegue fazer a instalação, por exemplo, de um produto como o Oracle Database.
Então deixa aqui com 8 GB. Aqui a gente tem o menu de boot, que é a ordem dos boot. Vamos desabilitar o flop, porque a gente não tem entrada de disquete nem da VM, não faz sentido, então a gente desabilita o flop. Deixa o disco ótico e o disco físico. Vamos pular aqui para a parte de rede agora, network. Antes disso, ó, tem a parte de processador, desculpa. Então a gente tem o menuzinho de processador aqui, a gente consegue definir quantidade de CPU que a gente vai, ou quantidade de cores que a gente vai dedicar para a nossa VM. Eu vou dedicar aqui 2 cores. E tem uma outra coisa aqui, uma observação, que é importante para vocês. Se não estiver aparecendo lá a versão 64-bit, até para ajudar vocês a se acharem na opção dentro da BIOS, a opção é literalmente esse nome aqui, ó. Lá dentro da BIOS vai estar esse nome aqui para vocês. Essa é a opção de virtualização que vocês precisam habilitar lá na BIOS, tá? Caso a opção 64 bits não esteja aparecendo para vocês. Então vou deixar aqui 2 cores e só um lembrete para vocês que a opção é essa. Aqui a gente não precisa habilitar, tá? Que a gente não vai habilitar a virtualização dentro de uma máquina virtual. Não faz sentido para gente. Vamos pular para a parte de redes aqui agora. Então a gente tem, aqui são quantos adaptadores a gente pode ter, ou seja, quantas placas de rede a gente pode ter dentro da nossa máquina virtual. Então a gente tem o primeiro adaptador, que é do tipo NAT. Esse tipo de interface, a gente tem alguns tipos aqui, NAT, Bridge, interno, host only. O tipo NAT permite compartilhar da nossa internet, que está na nossa máquina física, para dentro da nossa VM. Ou seja, a nossa máquina virtual vai ter acesso à internet. Então a gente deixa aqui como primeira interface habilitada, ou seja, como se fosse eu plugando uma interface, uma placa de rede dentro da nossa placa-mãe. E na opção avançado, a gente precisa ter certeza que o cabo está conectado. Ou seja, aqui primeiro é como se eu inserisse uma placa de rede dentro da placa-mãe. E depois, aqui na segunda opção, eu estou inserindo o cabo, plugando o cabo na placa de rede. O segundo tipo, a gente vai adicionar 2 interfaces para a nossa VM. A primeira NAT. A segunda placa de rede que a gente vai adicionar, então a gente habilita aqui, é do tipo host only. Esse tipo aqui é o que permite a gente fazer o acesso da nossa máquina física para dentro da nossa máquina virtual. E aqui é a mesma coisa. Deixa habilitado o adaptador. Então eu pluguei a minha placa de rede na minha placa mãe. E aqui eu pluguei um cabo. Então aqui, ó, Cable Connected, vocês precisam ter certeza que está habilitada essa opção. Senão é como se você iniciasse a sua VM, né? O seu sistema operacional, você vai ver a interface lá, mas não vai ter rede, porque o cabo não está conectado. Então, beleza. Depois disso, a gente tem a parte de storage, que é o armazenamento. A gente tem a controladora IDE e tem esse disquinho aqui que está empty, está vazio. A gente clica nele aqui, ó. Esse carinha aqui é o nosso disquete, o nosso disquete não, desculpa, é o nosso leitor de disco, tá? Lembra que a gente adicionou a ISO no repositório? Olha como que ela aparece aqui para a gente já. Senão a gente teria que vir aqui, ó, e navegar até o caminho da ISO. Como a gente já adicionou ela no repositório, ela já aparece aqui de forma mais fácil para a gente fazer a inserção dela. É como se a gente inserisse o disco e removesse o disco, o DVD no leitor ótico. Então a gente vai adicionar aqui no leitor ótico o nosso DVD, né? A nossa imagem do sistema operacional para poder fazer o primeiro boot e fazer a instalação do sistema operacional. Na controladora SATA, a gente tem aqui a opção de adicionar ou uma unidade ótica do tipo SATA ou um disco físico. Então é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai adicionar um disco físico que é um HD. A gente está inserindo um HD dentro da nossa máquina virtual e a partir dele a gente vai fazer a instalação do sistema operacional. Então a gente vai criar um novo HD. A gente tem alguns tipos, né? Esse daqui é o formato de arquivo, que é o arquivo de configuração do VirtualBox, que vai ser o nosso HD. A gente vai deixar o formato VDI. Clicamos aqui em avançar. Aqui a gente tem o tipo de armazenamento desse HD. Se vai ser tamanho físico,
fixo, desculpa, ou tamanho dinamicamente alocado. Isso significa o quê? Por exemplo, dinamicamente alocado. Digamos que a gente vai criar um HD, um disco, de 100 GB. Se eu deixo ele dinamicamente alocado, isso não quer dizer que ele vai ocupar os 100 GB de uma vez. Quer dizer que ele pode crescer até 100 GB. Dentro do nosso sistema operacional da nossa máquina física, vai ser criado um arquivinho virtual, que vai ser a referência do nosso HD. E ele vai estar ali com mais ou menos 2 MB. Está vazio. Conforme a gente for instalando o sistema operacional, instalando os pacotes necessários para a instalação do software que a gente desejar, esse arquivinho ele vai crescendo dentro do nosso HD físico. Fazendo isso, a gente ocupa menos espaço. Se a gente seleciona tamanho fixo e a gente vai lá e cria esse HD virtual dentro da nossa máquina virtual com 100 GB, significa que ele vai ocupar literalmente os 100 GB de uma vez só dentro do nosso HD físico. Então a gente vai deixar aqui dinamicamente alocado. Vamos clicar aqui em Next. Aqui ele dá o caminho da onde ele vai criar esse arquivinho virtual, que é a referência do nosso HD. Então basicamente é o diretório de instalação do VirtualBox, com o subdiretório que é o nome da nossa VM, com um arquivo com a extensão .vdi, que vai ser o nosso arquivinho virtual. O que eu vou fazer é simplesmente só manter uma organização e colocar aqui esse ó, que é sistema operacional. Então toda vez que eu ver esse cara, eu sei que esse cara aqui é referente ao meu sistema operacional. Ali é a instalação do meu sistema operacional. E o tamanho, eu vou definir aqui com 50 GB, que é o suficiente para a gente fazer uma instalação básica aqui. Inclusive até depois fazer a instalação do Oracle, porque a gente cria discos dedicados, né, para instalar o binário do Oracle. Então só para a gente ter um sistema operacional básico, 50 GB aqui já é o suficiente. Isso, de novo, como a gente selecionou dinamicamente alocado, não quer dizer que ele vai ocupar os 50 GB, tá? Vamos clicar aqui em Create. Aqui a gente tem a opção de selecionar e agora plugar esse disco que a gente criou na nossa placa-mãe. E percebam aqui ó, que o tamanho virtual dele é 50 GB, mas o tamanho real, ou seja, quanto ele está ocupando mesmo dentro do nosso HD, da nossa máquina física, é 2 MB. Então, conforme a gente for instalando o sistema operacional, aí esse tamanho aqui ele vai aumentando. Então, vamos selecionar ele. E pronto, com isso a gente plugou o nosso HD na nossa placa-mãe. Só fazer uma revisão aqui. Sistema. Na binha Motherboard, a gente define 8 GB de memória RAM, desabilitamos o flop. Na binha de processador, a gente define a quantidade de cores que a gente quer dedicar para a nossa VM. Percebam que aqui que eu ainda estou na zona verde. Ó. Se eu passo para a zona laranja, ou rosinha aqui, né, um salmão, ele já detecta para mim que a configuração é inválida, porque ele precisa ter pelo menos 2 CPU dedicadas para nossa máquina física. Então ele não pode dar mais CPU do que ele consegue processar. Então a gente deixa aqui, ó, vocês definem conforme a quantidade que vocês tiverem aí e fiquem sempre na zona verde, tá? Novamente a parte de redes. Então lá, primeira interface de rede do tipo NAT, lembrando aqui, ó, a binha avançado. Tem que garantir que o cabo está conectado. Esses valores aqui vocês não mexam, tá? Deixa aí o padrão do sistema que vier. Aqui é a mesma coisa. Aqui é do tipo NAT. E aqui é host only. E novamente a binha avançado. O cabo tem que estar conectado. E de novo, ó, esses valores são padrão. A gente não mexe, tá? E aqui, lá na controlador IDE, a gente seleciona a ISO, que é a imagem do sistema operacional que a gente vai instalar. E na controladora SATA, a gente tem que ter aqui o disco, ó, 50 GB, tá? Dinamicamente alocado. Ele tem aqui, ó, detalhes, ó, dinamicamente alocado. Com isso, a gente está pronto para poder fazer a inicialização da VM, fazer o start nela e fazer a instalação do sistema operacional. E aí, para isso, eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!